Quais são as principais matérias-primas para produzir o hormônio da tireoide? A gente tem duas coisas muito conhecidas. Primeiro é o iodo. Então, o iodo. Tanto que o nome do hormônio da tireoide, o T3 se chama triiodotironina e o T4 é tiroxina, tá? Mas todos eles têm o iodo lá na molécula. O que é essa tal de tireoide? O que é isso? Aonde esse negócio fica? E por que a gente fica, às vezes, tão perdido em relação às informações sobre a tireoide? A tireoide é uma glândula, como a gente tem outras glândulas, né? Ela é uma das glândulas, e ela fica bem aqui no pescoço, bem nessa região. Até se o Léo puder já botar a figura, já para as pessoas terem uma noção de localização. Léo, você coloca para a gente a figura 1, por favor? Então, qual é a função de uma glândula? Ela produz hormônio. No caso da tireoide, são os hormônios da tireoide. Então, ela produz mais de um hormônio. Ela produz principalmente o hormônio T3 e o hormônio T4, e a calcitonina. Produz também outros, como o T1 e T2, que não tem ainda não se sabe ainda para que serve esse T1 e T2, então a gente não fala muito deles. Então, como toda glândula, ela precisa de substratos para formar esses hormônios, né? Então, isso aí a gente vai explicar depois. Então, você vê que ela fica bem aqui embaixo. Então, aqui, a gente tem aqui o que a gente chama de gogó, que é esse ossinho, né? Aqui embaixo do osso, se você apalpar aqui, um pouquinho nessa região que parece uma cavidade, é nessa região aqui que fica a sua tireoide. Se você apertar, você vai sentir um macio, como se fosse até acolchoado, assim. Aí já está a sua tireoide. Senti! Vocês em casa acharam também? Quando você engole, ela sobe e desce, porque ela está fixa aqui, então ela sobe e desce quando você engole, né? Então ela é bem assim, igual da figura, ela é mais molinha, né? Então ela tem esse formato assim de borboleta, e essa localização dela é até uma localização interessante, porque é uma localização fácil, porque uma coisa muito comum na tireoide são os nódulos de tireoide. E esses nódulos é mais fácil de acessar se você precisar fazer uma punção, porque ela fica bem embaixo aqui da pele, então é bem mais fácil de fazer algum procedimento. Então, assim, como é que ocorre essa produção desses hormônios? Aí, se o Léo poder botar a outra imagem. Então, lá no cérebro, né, que a gente tem o hipotálamo, ele vai liberar uma substância chamada TRH. Esse TRH, ele vai estimular lá na sua glândula pituitária a liberação de um outro hormônio que é chamado de TSH. Esse TSH é muito conhecido, né? A maior parte dos médicos, na verdade, às vezes só pede esse TSH e a gente vai conversar sobre ele. Então, você vê aí que esse TSH ele não é um hormônio da tireoide, ele é liberado pela sua glândula pituitária, tá? E aí ele vai lá na sua tireoide e estimular a produção do T3 e T4. Aqui embaixo aí está meio apagado, está meio cortado, mas é T3 e T4 ainda embaixo. Então, os hormônios da tireoide é o T3 e T4, e o TSH não é da tireoide. Então, esse TSH vai chegar lá e ele vai estimular a produção desses dois hormônios. Para fazer esses dois hormônios, então, se a gente imaginar assim, a tireoide é uma fábrica de hormônios. Para fabricar alguma coisa, precisa de matéria-prima. Quais são as principais matérias-primas para produzir um hormônio da tireoide? A gente tem duas coisas muito conhecidas. Primeiro é o
iodo. Então, o iodo. Tanto que o nome do hormônio da tireoide, o T3 se chama triiodotironina e o T4 é tiroxina, tá? Mas todos eles têm o iodo lá na molécula. E a outra coisa importante para a formação é a tirosina, que é um aminoácido. Que também algumas pessoas já conhecem aí, quem já faz suplementação já conhece muito a tirosina. Então, a gente precisa basicamente desses dois para fazer a produção desses hormônios. E aí, na verdade, o hormônio que é o mais importante é o T3. Esse T3, ele é tão importante para o nosso corpo que todas as nossas células têm receptor para o T3. Então, Todas? Todas. Então, influencia o corpo todo. O corpo todo. Então, se você for perguntar assim, tem receptor para T4? Não. Aí você fica, gente, como é que pode isso? Né? Bom, aí que eu vou explicar a situação. O T4, na verdade, ele deveria ser considerado um pré-hormônio. Por quê? Depois que ele é liberado pela tireoide, a função dele, na periferia, é se transformar no T3. E aí o T3 é que vai atuar na sua célula, tá? Então, uma outra coisa que eu quero explicar aqui também, que as pessoas não entendem. Todo hormônio para atuar no seu corpo, não é só o da tireoide, para ele atuar lá na célula, ele tem que ter um receptor, que é o receptor dele. É como se fosse chave e fechadura, né? A chave é o hormônio e a fechadura é o receptor. E cada chave tem uma fechadura, né? Não adianta que você não vai pegar um outro hormônio e botar ali que ele não vai encaixar. Então, você vê a perfeição do corpo humano, né? Cada vez que a gente estuda, eu fico mais maravilhada. Então, você tem as especificidades, então, o que vai acoplar ali é o T3. E aí a gente entra numa situação que é a seguinte: quando você faz uma suplementação, as pessoas que têm hipotireoidismo, elas suplementam só o T4. E é o sintético, né? Eu vou explicar um pouco disso daqui a pouco. Eu vou falar mais sobre a tireoide para a gente entrar no hipotireoidismo. Tá bom. Então, a tireoide, ela pode ter, se você tem uma glândula, a fábrica, ela produz hormônio. Ela pode produzir muito ou ela pode produzir pouco. Se ela produz muito, é o que a gente chama de hipertireoidismo. Então, a pessoa vai estar com excesso desses hormônios. Se ela produz pouco, é o hipotireoidismo. Tá? Tem uma outra condição na tireoide, além dessas duas, que são os nódulos, né, que eu comentei, que também a tireoide pode ser muito acometida por nódulo, é muito comum. Na verdade, costuma ser um achado até, porque a pessoa às vezes nem repara que tem, assim, olhando, às vezes não tem nada, aí vai lá, faz a ultrassom e vê um nódulo. Assim, o bom é que a maioria são nódulos benignos. Então, a pessoa não precisa ficar assustada. Eu fiz uma ultrassom e tem nódulo. É muito comum acontecer o nódulo. E por quê? Por deficiência de iodo. Isso também a medicina tradicional não tem essa noção. Bom, então, aí a gente vai entrar... O hipertireoidismo não é muito comum, tá? É uma condição muito menos frequente do que o hipotireoidismo. Então, a gente vai falar mais do hipo. Eu sei que depois tem uma dúvida lá sobre o hiper, aí a gente fala. Então, se a gente pensar assim, o que faz esse hormônio da tireoide na sua célula? Né? Então, se você for imaginar o funcionamento da sua célula, era para eu ter trazido alguma coisa aqui falando sobre isso, mas eu vou tentar explicar. Como é que ocorre a produção de energia no seu corpo? Ela começa sempre na sua unidade básica, que é a célula. Seu corpo é formado de várias células. E é lá
que está a sua mitocôndria, que é onde vai ser gerada essa energia. Então, por que você tem energia para fazer as coisas, para acordar, para tudo? É a mitocôndria que está lá e está como se fosse sua usina de força. Uhum. A molécula da energia se chama ATP, chama adenosina trifosfato. É uma molécula que é formada de adenosina, fosfato e ribose. Essa molécula, ela é uma molécula que tem uma energia química, mas para ela gerar energia física, ela precisa de um start. É como se fosse assim, ela é o combustível, mas ela precisa que você gire a chave do carro para ela acender, gerar aquela faísca e ela virar realmente energia física, energia utilizável. Então, quem é essa vela é o T3. Ele é que faz a faísca ter energia. Olha só a importância desse T3. Aí, olha só, né? Então, vamos lá. Então, se você for pensar assim, esse T3, qual a função dele? É te dar energia, é o aumento do seu metabolismo. Então, quando está em excesso, você passa a ter energia demais, de uma forma desregulada. Aí acaba ficando desregulado, porque também a pessoa vai falar assim, eu vou ter energia demais. Tudo na vida é equilíbrio, né? O T3, mas também, não vou dizer assim, tem que botar muito T3 para a pessoa também, que não vai dar certo. Tudo na vida é equilíbrio. Tá? E quando a pessoa está e quando há uma baixa de T3, provavelmente aquela pessoa vai se sentir assim, desanimada, né? E aí a gente vai ver os sintomas, né? Vai ver que assim, é uma coisa assim, absurda de chegar a enumerar uns 200 sintomas só associados ao hipotireoidismo.